Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do MCP, um podcast onde a gente convida médicos especialistas ou pessoas que possam ajudar médicos especialistas nessa jornada do consultório particular. Um pessoal que muitas vezes já passou ou está passando por essa jornada e está aqui para compartilhar com a gente os acertos, os aprendizados, principalmente os erros que passaram para que consiga tornar a sua jornada muito mais fácil e muito mais fluida no consultório particular. Hoje, bom, não preciso nem apresentar hoje, né, senhor Felipe? Tô aqui com o nosso co-host. Vamos que vamos. Hoje o episódio vai ser nosso novamente. Tô aqui com a mesma roupa do primeiro episódio, talvez por uma ilustríssima coincidência ou não. E hoje eu quero... O nosso entrevistado, na verdade, vai ser você. Vai ser você, médico especialista que segue a gente no Instagram do MCP, que acompanha a gente aqui, porque nós fizemos um grande compilado das principais dúvidas que chegam para a gente, entre o pessoal que está começando a mentoria, entre o pessoal que entra no Starter e às vezes acaba me mandando uma mensagem com umas dúvidas dessa etapa, ou com as perguntas que vieram aí ao longo de todos esses anos de MCP nas nossas caixinhas do Instagram. A gente fez um compilado, algumas a gente deu uma pequena reformulada para ficar mais produtiva a apresentação e vamos lá, a gente vai fazer aqui um estilo bate-bola. Não, Felipão? Bora, vamos que vamos. 10 perguntas, essas são as mais quentes. A galera está começando assim, fica de olho, porque se você tá nesse início aí, meu amigo, é aqui que tá o ouro. Aqui que a gente vai começar a arquitetar o teu consultório. Bora? Nós vamos dar uma de ator aqui, né, na hora de perguntar e a resposta vai fluir. É isso aí. A gente só combinou aqui as perguntas. Perguntas e só. As perguntas eu preparei, as respostas nem tanto. Eu já tenho umas aqui que eu tô olhando e que eu tô vendo que eu vou me bater um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai sair só coisa boa. Então deixa eu mandar a primeira pra você, pode ser? Manda bola. Manda bala. Como saber se já é a hora certa de abrir o meu consultório? Eita, começamos pesado, hein? Cara, vamos pensar o seguinte. Quem que tá ali acompanhando a gente? É o pessoal que tá na residência ou é o pessoal que tá lutando para tirar um RQE, é o pessoal que tá estruturando? Então, pensando neste público, pensando em você que tá aí, que tá bem nessa etapa, a hora certa de abrir, ou não de abrir um espaço, mas de começar o consultório é ontem. Exatamente. A hora certa é ontem e a segunda melhor hora é hoje. Sem dúvida, cara, começa. Do jeito que dá. Do jeito que dá, do jeito que você pode, do jeito que você tem como fazer. Algumas especialidades, admito que vão ter uma dificuldade maior de fazer isso, especialmente as especialidades cirúrgicas, porque você precisa de um know-how para dar esse segmento cirúrgico para o paciente. Mas você ainda assim pode fazer atendimento clínico, porque não é porque o colega é cirurgião que ele só sabe operar, né? Perfeito. Muito pelo contrário, ele tem que... A maioria dos pacientes do cirurgião são de segmento clínico. Então, melhor hora é começar ontem. Quando eu dou essa resposta, eu recebo uma segunda pergunta, que é: mas eu não sou especialista, eu já vou me posicionar falando que eu sou especialista, eu posso fazer isso? E não é, tá? Não é para você falar que você tem uma especialidade que você não tem. Não é isso que eu estou dizendo. É para você começar a atender e falar sobre o assunto que você vai atender e gerar esse desejo nos pacientes por serem atendidos por você. Aproveita esse tempo onde você está atendendo menos, onde você tem menos pacientes, onde você tem um pouquinho mais de tempo para aquele paciente, talvez tendo que manejar junto com a residência, não é tanto tempo assim, mas ainda assim, deixa poucos horários e compense isso com muita atenção, com muito cuidado, com muita dedicação para esse paciente. Porque isso volta, e volta muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta ainda dentro dessa. Imagina que tem um médico, neurologista, ele já é formado, certo? E ele está fazendo um fellow, uma subespecialização em cefaleia, por exemplo. O que você falaria para essa pessoa se
ele pretende nichar para essa área, tá? Você falaria para ele, ó, começa a falar mais sobre isso na sua rede social ou não? Só fale a partir do momento que você finalizar o seu fellow. Cara, só quem se preocupa muito com o número do título é a gente. Isso é muito importante. Eu não estou reduzindo a importância do título, eu não estou reduzindo a importância desse conhecimento. Eu estou falando que para o paciente que você vai atender, o atendimento que você oferece importa muito mais. Sim. O paciente não vai querer saber onde você fez a sua graduação, especialização, ou o paciente quer que você faça um bom atendimento. Então, se você está fazendo um fellow em cefaleia, por exemplo, já comece a falar de cefaleia. Maravilha. Se posicione como alguém que atenda a cefaleia e comunique isso para todo mundo que te procure. Você é um especialista nisso. Cara, você já é neuro, você já sabe atender, você já tem capacidade para atender aquele paciente, pô. Então, nada mais justo do que você se posicionar. Eu entendo que nessa época, nesse período, às vezes surge um pouquinho de síndrome do impostor, dá bastante insegurança e tudo. Eu lembro, quando eu estava terminando meu R2, eu comecei a atender. Me dava muito medo, me dava muita insegurança. Mas, cara, foi tão bom. Foi tão bom. Foi ali que eu vi o que eu não queria atender. Nossa, isso é maravilhoso. E se eu não tivesse feito, eu teria dado um passo tão errado no final da minha residência que o prejuízo de tempo e financeiro teriam sido muito maiores. Então começa, cara, já começa a posicionar, já começa a atender, já começa a deixar claro o que você faz ontem. A hora certa já passou. Essa inércia mata a gente, né? Mata a gente sempre quer esperar o melhor momento, a gente sempre quer esperar o momento ideal. A gente tem muito medo do fracasso. Então, como fracassar é muito ruim, parece que é melhor não fazer do que fazer e fracassar. Sendo que, cara, o fracasso ensina tanto. E eu não estou dizendo que vai fracassar, não, mas eu estou dizendo que se fracassar, se for para fracassar, esse é o melhor momento. Se tem uma hora que eu posso dar errado, é quando eu estou na residência. É quando eu ainda não dependo minha vida, minhas finanças integralmente do consultório. Muito pelo contrário. Na residência a gente, pelo menos na minha residência, isso foi pergunta da entrevista, né? Se você... Depende financeiramente. Exato. E todo mundo dá aquele miguezinho do tipo, não, eu tenho um caixa gigantesco, eu jamais vou precisar trabalhar na residência. Minha família é muito rica, na verdade. Não. Então, eu não preciso de nada. E aí, eu vou viver pela residência. 2 meses de residência, tá no grupo. Pessoal, alguém tem um plantãozinho aí? É. Felipão, vamos seguir? Bora. Olha só, tá, a melhor hora passou já, a segunda melhor hora é hoje. Tá bom, então. Eu imaginando que o nosso público que está assistindo esse episódio vai terminar o episódio e vai falar, beleza, vou abrir meu consultório. E agora? Como que eu começo? Então, agora a gente vai dividir essa resposta em 3 partes. Pode ser? Claro. A gente vai dividir em pré-consulta, intraconsulta e pós-consulta. Que acho que é uma forma bem didática da gente falar. Então, assim, o que é o pré-consulta? É o momento do paciente chegar até você. Mas isso envolve muitas camadas. Envolve a camada de, por exemplo, você definir quem que você quer atender, que é o que a gente chama de público-alvo. Que isso, pessoal, não é tipo, eu quero atender essas pessoas aqui. A gente tem que ser bem específico aqui, bem específico mesmo, e por isso é um processo, tá? Não acho que você vai hoje fazer determinar quem é o seu público-alvo e ponto parágrafo. Não, vai demorar um tempo, semanas, dependendo do seu nicho, meses, e aí você... Tendo isso, a sua comunicação para esse público vai ser mais efetiva. Então imagina que você está no começo, assim como eu, tive mais indicação nesse começo, e aí vem um colega, o Jonas, vem me perguntar, Felipe, você está atendendo? Eu falo, tô. Com aquela dúvida, tô. Será que eu tô mesmo? Tô? Tá. Onde você está atendendo? Qual é o endereço que você está atendendo? Felipe, que pergunta besta, mas é isso, a gente tem que ir realmente de uma forma concreta. Então, local de atendimento. Qual o turno que você vai atender? Que é um turno que você tem que dedicar a isso. Não é um turno em que você vai dividir com plantão. Não, é o turno do seu consultório. Então, quais dias, qual o turno, como que esse paciente ele vai comunicar ou falar com a secretária.
Você tem uma secretária física, você tem uma secretária virtual, ou você está fazendo às vezes da sua própria secretária porque você ainda não tem volume para fazer esse aporte. Então são 3 opções, é muito comum no começo muito. E dá certo algumas vezes, né? Esse eu tenho algumas ressalvas com ser a própria secretária, é um ponto que eu gosto. Eu vou te contar depois. Acho que temos uma pergunta ali na frente. A gente tem uma pergunta, eu tava até procurando. E é você mesmo que vai me fazer essa pergunta depois. Então, farei ela em segundo momento. Eu fui a própria secretária e me demiti por baixa performance, tá? Mas daqui a pouco a gente chega nessa... Então você vai ter a sua opinião aí sobre esse tema. Mas vamos voltar para como então aí você, o Jonas, né, o paciente Jonas, o lead Jonas, o potencial cliente, entra em contato com essa secretária. Então, beleza. Entrou em contato com a secretária. Ok. Agendou a consulta. Legal. Primeiro paciente veio. Tá. E agora? Como esse paciente vai chegar ao seu consultório? O seu consultório é numa região, uma localização, e aqui para São Paulo a gente fala muito sobre metrô, claro, né? Então é uma região que é próximo de metrô, é uma região que tem estacionamento, é um prédio que possui esse serviço. Isso você tem que falar para sua secretária, tem que falar para o seu paciente, porque senão não dá certo, tá? A gente acaba vendo que tivemos um pequeno acidente com a água. Um pequeno acidente com a água. Então a gente vai ver que o paciente ele precisa chegar até você. Chegou até você, legal, tem estacionamento no prédio, bacana. E aí, esse paciente ele vai ser recebido pela secretária virtual ou pela secretária. Temos uma secretária, na verdade, no local. É um coworking que não tem uma secretária física. Como é a forma de recebimento desse paciente, a recepção. Então, você vê que tem muitas camadas até o paciente chegar até você. Muitas barreiras que esse paciente ele tem realmente que, vencer. E aí, dentro do consultório é onde a gente está mais treinado. E muitas vezes é uma barreira mesmo, né? Muitas vezes às vezes a gente acaba construindo uma barreira maior ainda do que ela já existiria naturalmente. Pois é. E o paciente, para conseguir consultar contigo, ele tem que ser um lutador do UFC. Assim, ele tem que vencer uma batalha para conseguir essa consulta. E é isso que a gente precisa derrubar, né? Exatamente. Isso tem que ser fluido. É isso que a gente ensina a como deixar isso da forma mais fácil possível, porque senão o paciente não vem. Vocês que estão aí ouvindo, vocês a todo momento, todo dia, vocês estão consumindo algum serviço. E esse serviço, a gente quer que ele seja o mais fluido possível. Então, deixa eu dar um exemplo que eu acho que aqui, João, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente vai num mecânico, por exemplo, a gente quer que o nosso carro seja avaliado da forma mais rápida possível, que seja feito da forma mais efetiva possível. Se você for esperar o serviço, tem um lugar, um sofazinho, tem o Wi-Fi, por exemplo, tem um cafezinho para você tomar enquanto espera meia hora para, trocar alguma peça dele. Cara, ficou bom o serviço? Beleza. Resolveu o problema em meia hora? Ótimo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes, deixam lá o carro, às vezes a pessoa acaba colocando uma peça errada e aí você volta com o seu carro fazendo barulho. Então, essa experiência acaba sendo pouco fluida. Então, tem muitas barreiras e muitas camadas para a gente conversar e dentro da mentoria a gente acaba falando muito sobre isso. Né? Sim, demais. E aí, terminando o pré, isso tudo é o pré, mas peraí que eu quero ver se eu entendi aqui. Primeiro, então, se dividiu em 3 etapas. No pré-consulta, foi definir quem que eu quero atender, então como escolher um nicho, um público-alvo. Isso é muito profundo, isso vai merecer um episódio talvez só para isso. Com certeza. Já tivemos algumas lives, mentorias coletivas, muito para a gente definir essa questão de nicho público-alvo, porque é difícil muito também. Importante e não é fácil. E não é fácil convencer quem já atende quase ninguém que nichar faz atender mais e não menos. Mas beleza. Aí a gente pensou, então, o segundo ponto no pré-consulta, em como que vai ser esse contato, né? Então, um contato de secretária, se eu vou ter uma secretária física, se eu vou ter uma secretária virtual. Perfeito. Mas ter um contato para essa pessoa me chamar, para essa pessoa chegar, entrar em contato comigo. Ainda no pré-consulta, uma estruturação de local. Então, o que eu vou oferecer, explicar, deixar isso muito claro já nos pontos de contato pré-atendimento, mensagem de confirmação pré-consulta, tudo isso. Eu queria ainda incluir mais um ponto nesse pré-consulta aqui, que é como ser encontrado. Perfeito. Esse é um ponto que gera muita dificuldade. E aí, eu quero que
porque eu já me fiz essa pergunta, eu tenho certeza que você... Eita, peraí que a Siri estava ouvindo nossa conversa aqui. Mas eu tenho certeza que eu já me fiz essa pergunta, eu tenho certeza que você também, e eu quero que você, que está em casa, se faça essa pergunta. Tá? Se uma pessoa aleatória estiver precisando de alguém que atenda o que você atende, e ela comece essa procura pela sua especialidade, qual a dificuldade dela te encontrar? Ou com que facilidade ela vai te achar? Se eu jogar seu nome e sua especialidade no Google, eu te acho? Se eu pesquiso aleatoriamente pela especialidade, pelo problema que você está focado, eu consigo te encontrar? Dor no ombro, por exemplo. Exato. Se eu jogar médico de ombro e eu vou pegar aqui a referência de um grande colega nosso, médico de ombro em Jundiaí, quem que eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar? Eu tenho certeza que eu vou encontrar nosso ilustríssimo Gabriel Checoli, mentor aqui do MCP, que está muito bem posicionado, porque ele sabe muito bem fazer esse pré-consulta. Acho que esse é um terceiro ponto que a gente precisa agregar nessa etapa de pré-consulta. E agora eu te devolvo o bastão. E aí, por exemplo, no intraconsulta. Esse é o momento que aí a gente está mais acostumado, né, Jonas? Porque a gente, durante a nossa residência, fez atendimentos diversos, só que com aquela grande ressalva de que os atendimentos eram muito mais focados, de que o atendimento a gente não tinha tempo para explicar o que o paciente precisa. Então, para ele entender o valor daquilo tudo que você está oferecendo. Então, por exemplo, usando a dor no ombro. Então, se você chegar lá e a pessoa toma aqui só o seu anti-inflamatório, toma aqui sua dipirona, não, peraí. Isso aí não agregou em absolutamente nada no meu intraconsulta. O intraconsulta vai ser o quê? Muito de explicar o que está acontecendo, se valeria a pena fazer um tratamento cirúrgico aqui, agora ou não. Se vale a pena fazer primeiro um tratamento conservador, avaliar se houve melhora ou não, linkar esse paciente com serviço de fisioterapia, por exemplo, e por aí vai. E dentro disso, explicar para o paciente o que é esperado dali para frente, que aí é o que a gente visibiliza daquela demanda que ele tem. Então, ó, sua dor no ombro, a gente vai tentar, e eu vou chutar valores aqui, tá? Durante 3 meses um tratamento conservador. Melhorou? A gente vai seguir dessa forma. Não melhorou? Potencialmente a gente vai precisar dessa cirurgia, porque isso vai fazer com que o paciente se sinta mais seguro e entenda a jornada que ele vai traçar dali para frente. Eu acho que essa é uma palavra muito boa que eu vou até anotar aqui. Segurança. E aqui é uma dica que eu quero dar especialmente para os nossos alunos das áreas cirúrgicas. Uhum. E por que das áreas cirúrgicas? Porque o pessoal das áreas clínicas gosta mais de ouvir, gosta mais de conversar. Habitualmente, o pessoal das áreas clínicas tem consultas que demoram mais, o pessoal das áreas cirúrgicas tem consultas muito mais breves. E eu vejo o tanto de paciente que chega para mim que foi atendido por um especialista, geralmente o pessoal da ortopedia, porque eu trato muito lesão, teve um diagnóstico correto, teve uma conduta acertada e mesmo assim não vincula e não segue e quer outro médico para fazer esse acompanhamento, porque falta transmissão de segurança. E aí eu vejo isso está mudando numa velocidade muito maravilhosa. Tá? Hoje já é muito melhor do que era 2 anos atrás. E talvez eu esteja enviesado, porque dentro do MCP é um pessoal que já chega com essa percepção, mas eu vejo que muitas vezes, cirurgião gosta de operar, ponto. A gente sabe disso. Cirurgião gosta de estar no bloco, gosta de estar operando, pelo menos uma grande com certeza, a maioria. E aí quando o paciente não é cirúrgico, parece que vem um balde de água fria no cirurgião, no ortopedista, tipo, não é cirúrgico. Cara, então isso é remédio, tchau. O que às vezes falta de compreensão no médico é que o paciente não é um paciente. Ele é uma rede, né? Ele é ele e os familiares e os amigos e várias outras pessoas que quando tiverem um problema semelhante, ele vai ou te indicar ou te contraindicar. Não vai nesse médico. Então, o paciente pode não ser cirúrgico hoje, mas ele pode ser cirúrgico amanhã ou depois. Ou um familiar dele pode ser cirúrgico. E se ele saiu da sua consulta muito satisfeito,
muito feliz do tipo, cara, ainda bem que isso não é cirúrgico, mas nossa, o médico me explicou muito bem, senti confiança e tudo. Quando ele se tornar, ele vai vir com você. Quando ele tiver alguém que ele está na dúvida, e pode ter certeza, você cirurgião, você pode ter certeza que se você atender um paciente que não é cirúrgico e conseguir passar muita confiança para ele, quando um familiar dele tiver um problema semelhante, for em outro profissional, que ele tiver indicado cirurgia, se ele não fez um atendimento de excelência, e por atendimento de excelência não é só conhecimento técnico, é transmissão de percepção de qualidade, é gerar essa confiança e essa segurança, ele vai querer ir com você para confirmar contigo e talvez operar contigo também. Então, eu acho que a gente não tem que ensinar, a gente tem que ensinar consulta, mas não técnica. Sim. A gente tem uma sorte muito grande, eu confio muito, e eu já perdi as contas do tanto de aluno do MCP que eu indico, porque é um pessoal que tem uma formação técnica absurda, e quando essa pessoa consegue ajustar a percepção e a confiança e a segurança, cara, vira um atendimento imbatível. Né? Sim. Imbatível. É sempre uma união das coisas, né? Intraconsulta, falamos. Então, é todo esse pacote que a gente comenta. E só que esse paciente, ele vai seguir com você. Idealmente, ele vai ter um segmento pós. Pode ser que seja mais breve, quando é um caso cirúrgico, por exemplo, certo? Pode ser um segmento mais longínquo, se for um paciente clínico. Que é... Bom, voltando aqui para esse pensamento. No intraconsulta, a gente falou sobre isso, mas fiquei pensando aqui, como? Como que você vai fazer para... Você tem alguma dica que você pode dar pro pessoal? Porque beleza, cara, eu sei a técnica, eu sei tudo, mas eu não estou convertendo. E a melhor forma da gente fazer isso é com o tempo e a gente vai aprendendo, mas se eu estou muito perdido, eu não sei como fazer isso, eu estou tão acostumado na rotina tocação da residência, que dica que você pode dar para alguém que quer fazer isso, mas que ainda não sabe exatamente como transferir essa confiança e segurança para o paciente, para o intraconsulta ainda? Falamos em outros episódios aí, e isso é algo que a gente transmite muito, a gente importou muito do mundo dos negócios, que é o rapport, que a gente no comecinho da consulta, a gente dá o tempo para a gente criar conexão, coisas não médicas, tá? Então a gente cria essa conexão com o paciente, ele baixa a guarda, que muitos pacientes eles vêm, sabe, infelizmente tão esgotados com tudo que eles viveram, e esse é um perfil que eu recebo de muitos pacientes que vieram de muitos especialistas e que não acabaram não resolvendo ou resolveram, só que não conseguiram juntar o A com B. E aí você desarma esse paciente, falando, pera, conta a sua história aqui. E o paciente, ele conta isso, certo? Você faz um exame físico adequado e você dá o tempo para ele tirar todas as dúvidas dele. Porque assim, parece de novo uma coisa tão besta, mas os pacientes eles vêm com muitas dúvidas. Eu tenho certeza que as dúvidas que você recebe no teu consultório, Jonas, são dúvidas que assim, nossa, eu não acredito que eu estudei tanto tempo para responder essas São triviais, dúvidas. né? Sim, são essas dúvidas que a gente precisa responder mesmo. Porque o paciente, ele não estudou medicina. A gente vai no mecânico e a gente fala, nossa, será que é essa peça mesmo? Cara, você não sabe. Quem sabe é o mecânico. Exato. Então, assim, guardadas as devidas E o proporções... cara troca aquela mesma peça 45 vezes por dia. E você é a pessoa que vai falar, não, eu não quero essa peça. Então, assim, é isso, tá? Dá esse tempo, é o que transmite segurança, é coisa besta que a gente está falando. Só que isso, para isso tudo acontecer, a gente precisa ter um processo muito bem definido, ter tudo estruturado para ter um tempo de consulta adequado, para justamente esse paciente voltar conosco em um segundo momento, se assim for necessário. Perfeito. Eu acho então para o intraconsulta a dica é conexão, né? Conexão. Estratégias. Então, se quem estiver assistindo a gente quiser uma dica, comece a consulta com perguntas mais abertas, perguntas mais de rotina, de vida, com que trabalha, como que é o dia a dia, e aí depois você entra na queixa e deixa esse laço, né, esse vínculo começar, para quando a queixa vier, o paciente já está mais desarmado e mais confiando em você. Né? É desarmar, porque o paciente já vem com aquela tensão, né? Então, é isso. É conectar
no intraconsulta, porque aí depois o pós-consulta vai ficar melhor. O paciente ele não vai precisar te acessar tanto no pós-consulta, que esse é outro ponto que muitos médicos ficam com medo do WhatsApp, por exemplo, de muita demanda de paciente. Se você faz uma intraconsulta de excelência, o pós provavelmente vai ser mais tranquilo. E o que a gente quer dizer com esse pós-consulta? A gente quer dizer esses momentos de contato do paciente contigo. Então, e aí vai depender muito, né, Jonas, de cada especialidade. Mas eu, por exemplo, em 48 horas eu entro em contato com o paciente. Falo, e aí, ficou alguma dúvida? E normalmente eu faço um material de pós-consulta, que isso provavelmente é algo que a gente vai mergulhar em outro encontro nosso aqui. Mas a gente faz esse material justamente explicando tudo que a gente acabou conversando nessa consulta, específico para o paciente. Então, 48 horas, deu tudo certo? Alguma dúvida que ficou? Ah, não, Felipe. Putz, fiquei com dúvida aqui nessa receita, nesse exame não consegui fazer. Então, vamos lá, vamos realinhar, porque senão só daqui um mês o paciente vai falar contigo e não é isso que é um tratamento de excelência. E aí, depois, a gente vai ter um segundo momento em que a secretária vai entrar em contato para justamente marcar retorno, se foi adequado, na verdade, se conseguiu fazer os exames ou não, para agendar esse retorno. E, além disso, vem outras métricas, tipo NPS, que a gente vai falar em outro momento, que é o Net Promoter Score, que a gente envia para o paciente para justamente entender se esse momento do pré-consulta e do intraconsulta foi feito de uma forma adequada. Porque a gente acha que a gente está muito bem e não está muito bem na praça, né? Então, esse pós-consulta é justamente isso. E depois linkar esse paciente, porque ele vai voltar com você em retorno, quem disponibiliza 30 dias, 45, incluso no preço, certo? Só que ele vai precisar provavelmente voltar em uma nova consulta. Então esse paciente ele não pode se perder no mundo. Você tem que ter uma estrutura, pelo menos que seja tua própria, ou você e sua secretária da clínica, fazendo com que esse paciente ele fique na sua rede, pelo menos na sua visão, no seu radar. Porque ele precisa voltar. Não porque você quer o dinheiro dele, não é isso. É porque você quer continuar resolvendo o problema dele. Porque normalmente, né, Jonas, uma consulta não resolve o mundo. O paciente precisa de segmento, né? Exatamente. Então, falamos pra caramba, e aí é isso. Como eu começo? Pré, intra e pós-consulta bem feito. Bem feitos. Como te achar, como marcar, como atender, não a parte técnica, mas como atender no restante e como seguir depois. E aí agora, como a gente conseguiu falar sobre pré, intra e pós, agora eu te mando uma pergunta. Vale mais a pena, Joana, alugar uma sala sozinho ou começar atendendo em espaço compartilhado, tipo coworkings? Eu sei que você que talvez esteja vendo de um outro estado que não São Paulo, pode ser que não tenha coworking, mas aqui em São Paulo tem muitos, né? Então você paga a mensalidade e paga os minutos que você usou durante esse mês todo. O que você manda pra gente? Cara, eu talvez não seja a melhor pessoa do mundo para responder isso, porque eu comecei um pouco contrário à norma, né? Ou contrário ao que é habitual. E justamente por isso, talvez eu seja uma boa pessoa para responder, porque é o seguinte, é óbvio, e a gente imagina, se eu estou começando devagar, a jornada natural é começar num coworking, depois alugar um turno e depois ter o meu próprio espaço. Mas algumas situações podem mudar isso. E a primeira delas, que eu acredito muito, é como que você está de caixa? Como que você está preparado para o tempo que o seu consultório vai demorar para girar? Porque se eu tenho algum caixa, se eu tenho alguma capacidade de bancar isso no começo, eu conseguir ter um espaço vai acelerar meu crescimento. Não tenho nenhuma dúvida disso. Perfeito. O coworking é muito bom para quando você está muito no início, com pouco tempo disponível e com pouco caixa, porque você só paga conforme você atende. No meu caso. Então, é muito fluido isso. A sua margem é menor, mas, consequentemente, o seu risco também é muito menor. Quem está em lugares que não tem coworking ou que conseguem, em muitos lugares o aluguel de turno é muito barato. Então você encontra um amigo, alguém, divide ali, ex-chefe. Ixi, o que tem de aluno que fala, não, eu comecei a atender, eu pegava uma quarta-feira de manhã e quando você pagava, não pagava nada, porque era do meu chefe, ele quis me ajudar e aí ele falou que até eu atender uns 6, 7 pacientes por mês ele não ia me cobrar nada. Existem muitos casos.
Mas o caminho natural, se eu não tenho caixa, começa num coworking, pega um espaço assim que você puder. E aí a minha dica é, se você está começando e você não depende financeiramente do consultório, e a ideia é que não dependa muito nesse início, começa no coworking, mas deixa o caixa na conta do consultório para você poder dar esse passo. Porque senão você nunca vai ter caixa. Se você começar no coworking, todo o dinheiro que vier do seu consultório você retirar, quando que você vai ter caixa para dar o próximo passo? Nunca. Não façam o que eu fiz, basicamente é isso. Exato. Então, você começa, faz um caixa. Quando você puder dar esse passo para alugar um espaço, alugar um turno, você dá esse passo porque você consegue ter uma cara mais sua, você consegue criar um ambiente mais acolhedor para o seu paciente. Fez caixa, vai para um espaço. Perfeito. Porque quando você tem um espaço, aí você consegue transmitir a sua cultura, você consegue transmitir marca, né? A sua marca, exato. E aí você consegue gerar todo um ecossistema de atendimento, se fizer sentido, e não necessariamente sozinho. Muito pelo contrário, a maioria vai acabar indo com alguém, mas você consegue ter isso. Então, é isso, um passinho de cada vez. E se você tiver capacidade e apetite a risco e estômago para aguentar pular um passo, você colhe um natural encurtamento de prazo, mas você arrisca mais, você pode dar esse passo. Uma grande questão é tomar cuidado com o custo fixo, né? Porque muita gente começa com um custo fixo muito alto, que é o que o Jonas está falando. Se você começar com um custo fixo muito alto, você vai ficar desanimado, né? Porque os primeiros meses ali é muito moroso, né? Então, você fica frustrado, você fica tomando muito dinheiro negativo. Então, é isso. É tomar cuidado, vai depender muito de cada caso, de onde você está nesse Brasilzão aí. Não, comigo foi bem diferente, né? Eu comecei, eu não fiquei desanimado. Eu fiquei desesperado. Só para explicar, pessoal, eu comecei e montei direto um espaço. Eu pulei todas essas etapas, aluguei um espaço e montei meu consultório. Eu já queria montar minha marca, eu já tinha muita clareza do que eu queria. Eu tinha caixa, eu demorei bastante tempo entre formado e entrar na residência, então consegui fazer um pé de meia, ralando bastante e meti a cara. Obviamente, eu tô brincando aqui, eu já sabia que eu ia ter algum tempo e eu até consegui bater o break-even antes do que eu imaginava, mas não é tranquilo, né? Não é muito pelo contrário, porque você vê o seu caixa baixando. Você sabe que está subindo, mas você não sabe quando o negócio vira. Então, isso gera uns cabelos brancos dá um aí, friozinho na barriga. Nossa. Mas agora eu vou seguir. Manda. Porque é o seguinte, tá? Então, agora que eu já sei que é a hora certa, agora que eu já estruturei o meu atendimento, agora que eu já achei um local e defini um local, beleza, e aí? Quanto que eu cobro a consulta? Esse é um grande ponto, porque assim, eu tenho muitos residentes, muito contato com residentes, né? E a gente, na residência, já entra com síndrome do impostor. Cara, será que eu mereço essa vaga aqui? Será que vai chegar algum dia aqui e vão falar, cara, sinto muito, mas a gente errou, você não merece essa vaga aqui, pode ir embora? Sério, é muito frequente, mesmo. Gente, só um adendo aqui, tá? O Felipe é preceptor na USP São Paulo, na UHC, que o pessoal diz que é a melhor residência da América Latina. Então, é um lugar onde, é lógico, sem dúvida, estão as pessoas que é a primeira escolha de muita gente. Sim. E todo mundo que entra ali não é muito difícil, né? A diferença de pontuação de alguém que está ali no primeiro quartil para alguém que ficou de fora por 100 vagas é muito curta. É muito pequena mesmo. E aí gera essa sensação nas pessoas, né? E aí essa pessoa, ela faz os anos de residência, 2, 3, 4, enfim, quantos forem, só que esse sentimento, cara, ele continua. E a gente tem ainda aquela noção, aquela sensação de que medicina é sacerdócio. Só que a gente tem um juramento, a gente tem tudo isso relacionado. Só que a gente tem que entender que é um serviço também que a gente está prestando e que tem que ser um serviço de excelência, que é tudo que a gente está conversando aqui hoje. Então, sabendo isso, tá? Que a medicina, a gente tem que entender que a gente está prestando um serviço, a gente tem que fazer com que o valor da consulta seja contemplado, faça sentido para que a gente consiga sustentar essa estrutura. Porque ficar
fazendo consulta de favor e tudo mais, a gente não fecha, não paga os boletos que precisam ser pagos. Essa é a verdade. Então, eu acho que assim, de uma forma geral, Jonas, eu vou falar de uma forma... Eu não vou conseguir dar um número, porque as pessoas às vezes querem números, porque o Brasilzão tá aí, a gente tem uma diferença muito grande de especialidade, de região. Então, a gente não vai conseguir fechar um valor de consulta, mas o que vai depender? Vai depender da região onde você está, se é uma região metropolitana, se você está numa região no interior. O aporte financeiro que as pessoas que vivem neste lugar possuem. Além disso, quanto é o seu custo? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Conforme eu falei, eu comecei em coworking. Então, o que eu tinha de custo fixo? Eu tinha custo fixo da mensalidade dessa coworking, que era um custo baixo, só que eles lucravam muito mais no minuto. Então, dependendo de quantos minutos eu usava, eu teria que pagar. Então, por exemplo, uma consulta de 1 hora, um minuto a 1,50, então 1,50 vezes 100 dá R$ 150. Só que você tem que incluir esse valor, o retorno, certo? Porque o retorno, o paciente ele não vai colocar mais dinheiro nesse retorno. Então, você tem que colocar o tempo também da sala do retorno. Você tem que pensar também que você tem o seu deslocamento. Aqui em São Paulo a gente pensa muito nisso. Além disso, você tem que pensar que você tem o prontuário eletrônico, que você vai colocar um custo mensal. Felipe, mas não é muita coisa. Beleza, mas é custo. A secretária está inclusa nesse valor ou não? Ou você está pagando por fora uma secretária virtual, por exemplo? Então você tem que embutir todo esse valor também. E além disso, o paciente ele vai pagar na sua PJ, certo? Você vai pagar imposto dessa nota que foi emitida. Então isso tudo tem que estar na ponta do lápis. E quando você vê aqui para São Paulo, por exemplo, se você cobrar, R$300, que te falar, é um valor que todo mundo que sai da residência fala, acho que eu valho R$300. Por quê? É um impostor que está ali, de novo, anos depois, funcionando novamente. E você vai ver que não vai fechar a conta. Então, de uma forma muito prática, eu quero que você faça esse exercício justamente para entender quanto é o seu custo fixo mensal. Assim, se for para contar migalha, papel higiênico da clínica, é para contar mesmo porque é custo. E aí você consegue vislumbrar um valor que faça sentido para você conseguir minimamente fechar a conta, ter um lucro, você conseguir depois investir esse dinheiro em captação, em estrutura para o seu paciente, vai comprar um aparelho novo para quem faz cirurgia e por aí vai. Aqui eu acho que eu tenho 2 indicadores que a gente precisa conhecer de forma muito clara para ter no consultório particular quando você vai definir precificação, que são margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então, margem de contribuição, quanto do valor que eu cobro, de fato, é meu. Ou seja, Perfeito. Do valor cobrado, desconta-se custos variáveis relacionados àquele atendimento, então impostos. A gente que está no presumido, idealmente margem de contribuição não incide em todos os impostos, incide só PIS, mas a gente que está no lucro presumido, você pode descontar todos os impostos. E outros custos com atendimento, taxa de máquina de cartão, custos variáveis. É a taxa de máquina de cartão que eu não falei também. Exato. E aí, margem de contribuição. Beleza, então eu tenho a margem de contribuição. Então, se minha consulta é 300, geralmente a margem de contribuição vai estar ali um pouquinho abaixo dos 250. Ok, então 300 já não é mais 300, né? 300, é menos. Exatamente. E aí, desse valor que me sobra, quantos pacientes eu preciso atender para empatar o jogo? Então, se eu estou cobrando muito pouco, se a minha margem de contribuição é 250 e entre secretária, aluguel, etc, eu estou gastando R$ 7.500 por mês, eu sei que eu preciso de 30 pacientes para empatar. Então, quando a gente faz essa conta, dá um sustinho. Dá um sustão. Eu lembro que quando eu fui definir preço da minha consulta, eu resolvi ler um livro que o título me enganou bem, porque o título do livro é The Handbook of Pricing, Pricing Research and Marketing. Então, como é The Handbook, eu achei que era um livrinho de dicas. Tranquilo. Né? É um livro de 950 Nossa páginas. Senhora. Para minha sorte, a parte de precificação em serviços, ela é muito menor. Ali são os capítulos finais do livro, dá umas 150 páginas apenas. Nossa. Mas acabou sendo um assunto que passou a me interessar bastante. E é legal porque essa é uma das estratégias de precificação. E o que eu recomendo? Faça as 3. São 3 estratégias que a gente precisa ter
na hora de definir nosso preço de consulta. Primeira, estratégia por custos. Conheça a sua margem de contribuição, conheça seu ponto de equilíbrio e veja se é saudável. Porque às vezes, cara, eu tenho... vou tirar 2 turnos para atender, o meu custo fixo é 7.500, minha margem de contribuição é 250. Eu não consigo atender 30 pacientes por mês com 2 turnos na semana. Menor condição. Então, eu preciso ajustar de alguma forma. E não precisa necessariamente ser aumentando o preço, mas eu preciso encontrar alguma solução para resolver esse problema. Pode ser aumentando o turno, pode ser alguma coisa que eu preciso fazer. Reduzindo o custo fixo também. Reduzindo o custo fixo, exato. A segunda estratégia é que todo mundo usa, mas usa de uma forma bem tabajara, que é a precificação a mercado. O que é a precificação a mercado? Fazer uma pesquisa de campo, ver como é o mercado regional e ajustar a sua precificação a mercado. É importantíssimo conhecer o mercado. Quando a gente começa a entender a precificação por custo, o pessoal acaba torcendo o nariz para o mercado, porque parece que só precifica mercado quem não sabe precificar. Mas a gente tem que conhecer a precificação a mercado, porque se eu estou num local, eu quero fazer uma clínica muito requintada e eu faço uma estratégia de custos, aí eu quero atender pouco, aí eu desenho um modelo onde eu tenho um custo muito alto, onde eu tenho uma margem onde eu tenho um custo muito alto, poucos turnos para atender, poucos slots para atender esses pacientes, consequentemente eu tenho que precificar muito alto. E aí eu coloco um preço muito descolado do mercado. Consequentemente, se eu estou no começo, vai ser muito mais difícil. Tá tudo bem não se alinhar ao mercado, tá tudo bem cobrar preços acima ou abaixo de mercado, mas tem que ser uma decisão consciente. Hoje, eu cobro descolado do mercado na região. Não muito acima, pouca coisa acima, mas cobro descolado do mercado. Por quê? Porque aí a gente conseguiu chegar na terceira estratégia. Que essa, quem consegue aplicá-la, e não é só conhecer para aplicar, é um desafio, que é a estratégia de precificação por valor percebido. Que é quando você consegue desvincular o serviço do preço. E aqui eu gosto de dar um exemplo interessante. Como a gente tem um público feminino muito grande, eu vou usar o conhecimento de bolsas, que infelizmente eu conheço um pouquinho desse mercado e já sofri um pouco. Maria, fica aí o recado. Quanto que é o custo de produção de uma Hermès? E uma Hermès é marca, tem lá uma bolsa que é a mais famosa deles, que custa 100 e poucos mil reais. Maria. Não, nunca comprei uma dessa. Eu nem poderia, até porque para comprar uma bolsa dessa, você tem que ter... Eles têm que deixar você comprar. Não é só chegar lá e comprar. Mas imagina que você possa comprar uma bolsa dessa. Quanto que é o custo de produção? Qual que é a distância do custo de produção? Ou vamos pegar uma marca mais conhecida, uma Louis Vuitton, uma Prada, uma Gucci. O custo de produção desses produtos não está vinculado com o preço de venda. Ela não é precificada por custo. Por quê? Porque eles conseguiram gerar uma percepção de valor, uma precificação por valor percebido. Para os nossos alunos homens, vamos falar aqui de carro, então, se a gente pegar hoje o custo de produção de um Porsche 911 Carrera S, é um custo alto. Mas eu consigo encontrar carros com potências semelhantes e que tem um custo muito menor. Eles descolam isso. É lógico que ele tem um custo maior do que o produto, que os carros comuns, mas o preço final é muito mais descolado do que a diferença de custo. Valor percebido. É um desafio muito grande, você precisa investir muito em branding, você precisa gerar uma identificação muito grande. Leva muito tempo também, né? Leva tempo, mas você precisa começar a construir isso em algum momento. Então, se você conseguir começar a construir isso assim que você tiver uma marca pessoal, você já consegue chegar nesse ponto. Então, tá aqui. Talvez a dica de precificação, por mais que seja eu que tenha te perguntado, como eu estou anotando tudo aqui, eu acho que, primeiro, conheça os seus custos. Você não pode fazer uma precificação que te dê prejuízo. Segundo, conheça o mercado. Perfeito. Terceiro, aprenda estratégias de gerar uma percepção de valor maior na sua consulta. Aqui, sabe o que eu queria fazer? E a gente já está... Esse episódio está rendendo, hein? A gente já está bem no comecinho e estamos estourando o tempo.
Mas eu queria pensar nos restaurantes que tem por aí. A questão de valor percebido é justamente essa, né? A comida é um dos elementos, mas todo o restante Com certeza. que o restaurante oferece, seja um bom maître, seja um atendimento de ponta, seja toda a estrutura, investimento no local, modifica o valor percebido e você paga um preço para comer naquele local muito distante do custo de produção daquele alimento. É aquele negócio, né? A experiência. Valeu a pena? Valeu. Por quê? Nem sei. É porque a experiência ela foi tão fluida, né? O negócio foi tão leve, tão tranquilo, que você não percebeu nenhum ponto de barreira. A gente está muito acostumado a ter barreira nosso, né? Então, bora seguir? Bora seguir. Fomos 4 perguntas até agora. Quais os primeiros investimentos obrigatórios para montar um consultório? Cara, já falamos algumas coisinhas aqui, cita aí. Essa aqui eu vou fazer de bate-bola. Então, Manda. se você for para o coworking, o que você precisa? Você precisa ter um número para atendimento, você precisa, se for possível, tá? Não é obrigatório, mas é muito desejável. Tem uma secretária, se você não tem como ter uma física, tem uma remota. Próximo ponto de estrutura de atendimento. Aí aqui vai divergir bastante, né? Tem muito colega clínico que não precisa de muitos equipamentos, mas os equipamentos próprios da sua especialidade, e aqui você vai precisar conversar com outros especialistas, que no MCP a gente tem mentor das mais variadas especialidades que conseguem ajudar. Tenha desenhado o seu custo para, incluindo, que é o que você falou no começo, incluindo retorno. Então, WhatsApp, né, tem um número, Perfeito. tem um telefone, tem um sistema de prontuário, o qual você já paga. Assim que você puder, já comece a oferecer alguma coisa de receptividade para aquele seu paciente. E não estou aqui falando para servir champanhe no consultório, não, mas bom, quem não gosta de um cafezinho quando chega no consultório, né? Quando chega num lugar. Exato. E algo que você tinha lembrado também, por exemplo, a maquininha de cartão de crédito. Maquininha de cartão. Porque é isso, são valores que por vezes são altos, a pessoa quer dividir, a gente esquece disso. Ah, não, aqui é só Pix. Poxa, eu acho que você está criando uma barreira aí. Tá? Então, é um outro... Não acaba sendo um investimento, porque você não paga pela maquininha, mas claro que vai ter um valor embutido ali em cada transação, né? Sim. E eu acho que aqui a gente já consegue partir, inclusive, para a nossa próxima pergunta, porque ela tem tudo a ver. Preciso ter uma secretária logo no início ou dá para tocar sozinho e depois contratar alguém? Vou falar da minha experiência, você falou da sua, então eu fui por algum momento a minha própria secretária e aí, diferente de algumas pessoas que acabam tendo, por exemplo, um cirurgião que acaba ficando muitas horas dentro do centro cirúrgico, não consegue responder, isso tem um problema, porque o seu tempo de resposta vai ficar lá em cima e isso acaba reduzindo conversão. E existe uma correlação linear entre tempo de resposta e taxa de conversão. Exatamente. E isso não é só para consultório, é para todos tudo, os produtos e serviços. E aí, aqui eu quero convidar você a fazer uma experiência. Comece a analisar quando você vai contratar qualquer coisa, qualquer serviço. Manda uma mensagem e veja se, quando demorarem para responder, aquela loja, às vezes aquela loja que você queria comprar alguma coisa, o presente aquela bolsa cara que você vai comprar de presente para sua noiva ou para sua esposa, você pega e veja se eles não respondem rápido. Por quê? Porque tempo de resposta está alinhado com taxa de conversão. Exatamente. E se você manda mensagem para 3, uma demora para responder, as outras 2 respondem rápido, você vai fechar com uma das outras. E sabendo isso, apitava no meu celular, pim! Eu já, meu Deus do céu, ter que responder o quanto antes. Porque é isso. Faz sentido a gente responder o mais rápido possível. Então, eu acho, Jonas, que tem coisas que a gente tem que bater cabeça, tá? É um negócio que eu falo para as pessoas. Por quê? Porque aí a gente aprende no erro, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse momento de aprender no erro, porque depois você pode cobrar das outras pessoas. Eu sei o que eu já passei. Então, ser a sua própria secretária, para mim, foi fundamental. Para mim, fez com que eu entendesse muito mais o processo do pré-consulta. Então, eu entendi como fazer um script, como responder o paciente minimamente. E aí, quando tiver, num outro momento que tiver
secretariado e tudo mais, eu consigo treinar com um pouco mais de afinco, né? Eu acho que essa que é a principal missão. Você aprende a cobrar, mas você também aprende a respeitar. Exatamente. Eu aprendi a respeitar muito a função da secretária quando eu fui a própria secretária. Eu fui também. Foi pouquíssimo tempo, foi mais ou menos uns 30 dias de consultório. A gente já estava no processo de contratação. Eu não queria ser muito apressado para contratar alguém, então eu fui sendo minha própria secretária no começo. Eu tinha tempo para me dedicar, meu tempo de resposta era baixo, mas eu vi que, cara, não é tão fácil quanto parece. Não é, mas não é mesmo. Não é só responder. É muito difícil você conseguir aplicar tudo que a gente aprende que funciona, né, estratégias para gerar conexão. E é muito fácil no presencial. Você gerar conexão no presencial é muito... Eu não vou dizer que é muito fácil. É mais fácil, porque tem o não verbal, né? Exato, você sorri, você olha no olho da pessoa, você aperta na mão. Agora no WhatsApp... É só no verbal. É difícil. Muito difícil. No verbal e no emoticon, né? Só isso. E é pior, porque quando você fala isso por texto, às vezes você tem que se preocupar com a forma como a pessoa recebe. Né? E por mais... mas não é culpa minha se a pessoa recebeu errado. Não é culpa sua, mas é problema seu. Exatamente. Essa é uma frase que eu uso muito no consultório particular. Nem tudo é culpa sua. Mas o problema é seu. Mas tudo é um problema seu. Exatamente. E falando disso então, dá sim para ser a secretária logo no início, e se você conseguir no momento evoluir, ótimo, será melhor para você. E aí, outro ponto, como atrair os primeiros pacientes sem depender de convênio ou indicações? Boa, essa é difícil. Voltando um pouquinho para a da secretária, eu acho que é uma observação. Dá para ser própria secretária no início, mas se você tem dificuldade em responder rápido, se você tem dificuldade em gerar conexão, se a sua conversão não é excelente, priorize isso na contratação. Coloca isso no topo da sua cadeia de prioridades. Perfeito. Fechou? Seguindo então, como é que foi? Como atrair os primeiros pacientes sem depender de convênios ou indicações? Olha, essa é uma grande dificuldade. Eu acho que para contar isso, eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha jornada no início, né? Eu comecei atendendo na residência, porém, eu fui para uma outra cidade. Eu fiz residência aqui em São Paulo, na melhor instituição de São Paulo. É isso. Que é uma brincadeira, porque a instituição que o Felipe não gosta. Rixa, não. O pessoal da Paulista, maravilhoso. Pessoal, é brincadeira, tá? A gente faz essa zoeira aqui, uma zoeira super saudável. Tirando nos intermédios da vida que o pessoal às vezes dá umas confusões, mas aqui, depois no pós-graduação, é muito mais confortável a relação. Até me perdi. Fui para uma cidade completamente nova. Para Curitiba, né? Fui para Curitiba, eu caí de paraquedas em Curitiba, eu não conhecia ninguém. Eu sou do interior do Paraná, mas a minha família, me mudei para o Pará quando novo. Um dia ainda conta essa história. A questão é que Curitiba nunca fez parte da minha vida. Então eu cheguei em Curitiba totalmente de paraquedas. E a gente traz uma analogia do mercado financeiro, né? Que o mercado financeiro classifica os ativos, né, de AAA, e eles vão caindo essa classificação. E houve essa que no início, que todo investidor no início, quando começa a gerir dinheiro de terceiros, ele é FFF, Family, Friends and Fools. Para o consultório dá para a gente trazer a mesma coisa, né? E o problema eu fui para uma cidade nova, por exemplo, eu não tinha nem family nem friends, cara. Eu não tinha nada. Então, eu aprendi na raça como atrair os primeiros pacientes independente de convênio e indicação. O que eu fiz? E aí é o que eu recomendo a fazer. Primeiro ponto, pensa o seguinte, o paciente ele vai te encontrar em algum local. A sua captação ela precisa acontecer em algum local. Ela pode acontecer no Google, ela pode acontecer, e no Google ele é dividido, né? No Google Busca, Site ou no Google Meu Negócio, que é ali quando você pesquisa no mapa, né? E aparece um local com um nomezinho. Pode ser via rede social, pode ser via indicação de alguém, pode ser via outras formas que a gente esquece, via entrevista em podcast, entrevista em programa de rádio, entrevista na televisão. A pessoa tem que te ver e ela tem que saber como fazer para ir consultar contigo. Então, o primeiro ponto é não dificulte. É aquilo que a gente falou lá no começo do episódio. Não dificulta a pessoa de te encontrar. Você tem que estar presente. Fácil acesso. Exato.
Aí, a depender da sua especialidade, se você lida mais com questões de despertar desejo, mais com estética, mais alguma coisa, a rede social acaba tendo uma força muito grande. Se você lida mais com sofrimento, com dores, especialmente com questões mais agudas, e pode ser dores físicas, mas não necessariamente, Google tenha isso bem estruturado. Estruture o seu atendimento. A busca tem que ser fácil. O paciente não pode ter dificuldade para te encontrar. Segundo ponto, e a gente já comentou, nicho, escolha um público para falar, tá? Se você, e aqui eu uso muito aquelas, dentro das mentorias eu faço uma brincadeira muito interessante que é o seguinte, imagine que, cara, você está aqui de bobeira, de repente você foi preso, acusado por alguma coisa que você não fez. Você é uma pessoa inocente, foi preso, e você está lá, seu celular caiu no meio do caminho, você chegou lá e falou, cara, você tem direito a um telefonema, você não consegue contactar ninguém, você só tem um cartãozinho ali no balcão de um advogado. Aí tem o primeiro, João da Silva. Direito trabalhista, civil, penal, tributário, previdenciário, faço inventário, faço... No cartãozinho B, tá, Francisco de Souza, eu te ajudo a sair da prisão por crimes que você não cometeu. Você só tem essas informações, você não está com a internet, o celular caiu. Para qual que você vai mandar mensagem? É óbvio que é para o segundo. Então, eu preciso definir, eu preciso gerar uma identificação para aquela pessoa. E se eu estou no começo, eu preciso ainda mais, porque o racional, e é muito difícil a gente conseguir convencer o pessoal disso, porque o pessoal pensa o seguinte, cara, se eu não atendo ninguém, se eu atender a 10 áreas diferentes... É melhor. É muito maior a chance, porque se eu escolher uma, é 10% de chance de eu atender. Só que não é, né? Porque se são 10 áreas e tem cada um em uma das 10, a pessoa vai procurar e ela vai fechar com todos os outros, menos com você. Exatamente. Porque isso não é uma aleatoriedade, você não está jogando um dado para saber se o paciente vai te encontrar. O paciente tem que se conectar. De alguma forma ele tem que se sentir conectado com você. E se você não consegue fazer ele perceber que você está falando para ele de alguma forma, seja, e não precisa ser falando como a gente está falando aqui, mas um site que ele lê, que ele fala, é isso que eu preciso, ou uma estrutura de Google Meu Negócio que ele fala, é isso que eu preciso, ou Instagram, qualquer coisa. O paciente tem que sentir que você vai resolver o problema dele e que você não é uma pessoa extremamente genérica. Perfeito. E você viu que ele não procurou algum advogado específico, ele procurou aquele lá que resolvia a dor dele, que é, cara, fui preso e sou inocente, por favor, me ajuda aqui com essa dor. Então não é exatamente a especialidade, subespecialidade, é o que você resolve de dor do paciente. E essa mudança de raciocínio é muito importante e é difícil a gente fazer. Porque especialidade não é sinônimo de nicho, né? Exatamente, exatamente. Em algumas poucas situações são, mas nem Você está falando com um clínico aqui, que se você for enxergar, é exatamente dessa forma. Eu acabo atendendo pacientes das mais diversas áreas, mas é que a comunicação é diferente. E aí um dia a gente pode falar especificamente sobre esse ponto, né? Mas é isso, é dor, não é especialidade. E aí, aqui é uma questão mais, talvez, um pouco filosófica. Como que eu vou lidar com o medo de ficar com a agenda vazia? Ou, exatamente com isso, como que eu vou lidar com essa síndrome do impostor que vai surgir? Porque a hora que eu ver que a minha agenda está vazia, não está vazia porque eu estou no começo. O sentimento que a gente tem é, minha agenda está vazia porque eu não sou bom o suficiente. Porque eu sou um fracasso. Vai pra terapia, né? O primeiro ponto é esse. Porque assim, realmente isso vai acontecer. Vai ter mês que é pior, vai ter mês que é melhor. Eu tenho certeza que já bateu uma bad em você. Fala, putz, esse mês aqui, fim de ano é pior. E aí entra a sazonalidade, que é outros pontos que a gente vai falar em determinados momentos. Mas isso vai acontecer. Não que a sua agenda vai ficar necessariamente vazia. Mas é um momento que vai ter uma baixa. E aí a gente vai olhar para trás e ver o que está acontecendo. Então, eu lembro certinho do dia que isso aconteceu. Que eu estava assim, num momento que o consultório não estava indo tão bem naquele mês. E a gente fica olhando os últimos dias, né? Sempre isso. Só que aí eu fui e coloquei na planilha. A gente faz aquela visão micro, né? E eu te falei, eu acho, nesse dia. Eu fiz uma mentoria disso. Cara, quando eu olhei para trás, eu fiquei assim, aliviado. Foi assim, do desespero ao alívio no mesmo momento, porque você vê que você está em crescimento. Então, planilhar, a gente já falou, a gente é planilheiro. Então,
isso é maravilhoso, porque aí você consegue entender que, cara, o problema... Molhou toda a sua camisa. Essas águas estão com alguma coisa contra mim hoje. O problema não tá no agora. O problema tá no seu crescimento a médio e longo prazo. Então... Pessoal, ó, fecha aqui na minha câmera, aqui, ó. Fecha aqui na minha, por favor. Ó, pessoal, desculpa, aconteceu um pequeno acidente aqui, ó. Desastre. Vou até botar aquele meme, houve um equívoco, mas faz parte, tá? Não, vamos voltar pro foco. E aí, olha só, vai ter momento que vai estar pior, vai ter momento que vai estar melhor, e aí você fala, agora estourei, aí vem o próximo mês e acaba piorando. Então, assim, é muito mais você entender que isso tudo é um processo. Isso tudo é um processo. Uma vez eu vi nosso querido Silvio falando sobre isso. Silvio, cara maravilhoso. E ele fala uma coisa muito interessante que é a famosa regressão à média. Regressão à média, exatamente. Então, a gente vê isso no plantão, né? Então, aquela clássica, né? A gente não pode falar que o plantão tá tranquilo, porque senão a casa cai. Mas é lógico que é uma brincadeira uma superstição, muito interessante. Né? E lógico, eu nunca deixei falar que o plantão estava tranquilo, apesar de saber que isso é uma superstição, mesmo assim eu sigo. Mas é pela famosa regressão à média. Então, se normalmente o plantão tem uma tendência de ter um determinado fluxo e ele começa muito baixo, existe por naturalidade uma tendência que ele piore porque a média não recebe esse nome à toa, né? Mesma coisa no consultório. Então, se eu tenho um período muito fraco, e é natural que depois ele aumente, o contrário também é verdadeiro. A gente precisa crescer no longo prazo, mas no curtíssimo prazo, quando a gente olha muito fechado, a gente tende a seguir na média. E a taxa de crescimento, ela é lenta e gradual. E é assim que tem que ser. Tá? E pode acontecer da gente explodir em algum momento uma marcação, uma indicação muito forte, alguma coisa... Furar uma bolha, né? Uma fama, furar uma bolha, isso é ótimo, a gente tem que estar preparado para isso. Mas isso não é o que acontece todos os dias. Não é para esperar isso. Exato. Ponto. E agora, as duas últimas. Como lidar com o início da rede social? Porque muita gente tem vergonha. Eu não quero me expor porque eu acho que não estou preparado ainda. De novo, impostor. Vamos para terapia, né, meu povo? Então, assim, como lidar com o início da rede social? Vamos lá. Esse é um ponto que eu gosto, tá? Primeiro ponto, cara. Verdades difíceis de se falar. Rede social não é para todo mundo. Ponto. Não é todo mundo que tem essa intimidade que consegue lidar de alguma forma com rede social. Mas, apesar disso, rede social é para muito mais gente do que as pessoas acreditam. Então, primeiro, começa. Só começa. É igual consultório, começa, faz. Vai ser ruim? Vai ser ruim. E aqui eu gosto muito quando vem esse assunto de usar a rede social de uma ex-mentora nossa que eu amo de paixão, nossa querida Maria Mariana. Maria, um beijo pra você. Ela tem uma rede social fantástica. E aí eu gosto... É muito difícil fazer isso porque ela posta muita coisa, mas eu falo assim, cara, vai lá pros primeiros posts dela. Eram posts legais, mas nem de perto da qualidade que é hoje. O que ela fez? Ela continuou, ela insistiu, ela estudou, ela se aperfeiçoou. É igual a residência. Você não entra na residência de clínica sabendo clínica, você não entra na residência de medicina esportiva sabendo medicina esportiva. A gente aprende na jornada. A gente chega lá, a gente é uma orelha, cara, não sabe nada. A residência não ensina absolutamente nada disso. Acho que também não deve se propor a isso. Talvez conversar mais sobre, mas não se propor a explicar sobre isso. Mas a gente é mais uma habilidade que a gente vai do zero, né? Então, é começar. Vamos embora, começa. E assim, mas aí tem um outro ponto. Eu vejo que muitos travam e aí começam, a maioria não segue, e esse é outro problema. Então, cara, constância, faça. Não precisa fazer tudo uma vez, vá fazendo. E aí eu tenho um outro probleminha, que é, alguns fazem, e geralmente a gente encaixa isso no buraco, no espaço que dá. A gente não se dedica para isso. E aí eu já vou fazer, beleza, eu vou fazer 2 vídeos por semana e ponto. E aí a pessoa vai fazer aquele vídeo que é: oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Jonas, eu sou médico do esporte e hoje eu quero falar para vocês sobre 3 principais causas de dor no ombro. A primeira causa,
Não vai conectar. Já era. Não dá para você pegar e se a pessoa quiser saber as 3 principais causas de dor no ombro, ela vai jogar no Google as 3 principais causas. Ela quer alguma coisa mais dinâmica, ela quer... Então, tentar melhorar. Beleza, comecei e começa de qualquer jeito. Se é isso que você faz no começo, começa para perder o medo de falar na frente da câmera. Não tem problema. Tem problema se você continuar. Tem 4, 5, 6 meses que eu estou fazendo rede social e eu faço a mesma coisa. Não, a gente tem que aperfeiçoar. Então, uma coisa que me ajudou muito, mas muito, e nem foi para isso que eu comecei a fazer fono e aprendi técnica de impostação vocal. Legal. Cara, isso virou uma chave para mim que foi impressionante. Eu não comecei a fazer fono para isso, eu tenho um problema no fonema R, eu tenho certeza que a maioria já percebeu, mas acabei mudando, deixou de ser um problema, hoje é isso aí, minha língua é presa mesmo, mas a impostação vocal me ajudou absurdamente. O segundo ponto é entender sobre dinamismo, sobre gancho, sobre... Dá uma estudadinha, cara, dedica 1 horinha por semana para estudar como é que funciona isso, se você quer fazer, porque funciona. Funciona muito bem para muitas especialidades. E nunca é ruim. Pode não ajudar tanto, mas mal não vai fazer. E sabe um ponto? Porque a gente acha que a gente está fazendo a rede social para o nosso par. Mas na verdade a gente está fazendo normalmente para o paciente. Vai depender de cada um. Eu faço alguns conteúdos voltados para estudante, residente de medicina, mas a maioria das pessoas faz para o paciente. Então a gente fica com medo de usar um linguajar mais coloquial. Eu quero ler 25 artigos antes, eu já sei falar sobre isso, mas eu quero ver se não saiu ontem à noite um artigo diferente para eu não estar falando uma besteira. E aí dá um medo da pessoa salvar, baixar o nosso vídeo e mandar lá no grupinho falando assim, olha aqui a besteira que ele está falando, como se todo mundo fosse super atualizado. Uma coisa que foi um tapa na cara muito grande e que me fez também perder muito disso cara, ninguém tá nem aí pra você. Exatamente. Ninguém tá nem aí pra gente. Então, vai, cara, faz. E é lógico, não tô falando isso e por favor, tá? Não é pra ser inconsequente, né? Não é pra você pegar e... Não, então vou falar qualquer coisa, que apesar de ter muita gente que faz, mas tem tanta gente falando qualquer coisa e nem assim a gente consegue lembrar das pessoas, por que eu vou achar que eu sou especial? A gente acha que tá num palco gigantesco, né? Exato. Não é isso. De forma alguma, né? O Rafael Grata, é isso? Acho que é isso. Acho que é. Ele fala muito sobre isso. No começo dos vídeos dele, ele fazia uns vídeos de perder fobia social muito interessantes, né? Ele chegava no meio de um shopping e gritava, assim, todo mundo olhava, daí ele falava, cara, daqui 5 segundos ninguém lembra mais de mim. E tá tudo bem. É isso aí. Então, as coisas não são sobre você. Exatamente. Não é sobre você. Filipão, fechando com chave de ouro esse episódio. Cara, nossa, que episódio sensacional. Eu tô muito feliz de estar aqui. Mas eu acho que a gente tem que fechar com o ouro. Fechar com o que vale, com o que... Putz, isso aqui é a essência. Quais as métricas que você considera mais importantes para acompanhar desde o início? Planilheiro que somos, né? Planilheiro que somos. Eu vou falar algumas, você complementa, porque pode ser que tenha alguma que você acha fundamental. Mas começo. Eu acho que tem que começar no básico. Planilha de leads, certo? Então, lead é aquele potencial cliente. A pessoa entrou em contato com você, qual foi o nome da pessoa para você ter a linha alinhada? A primeira coisa que você faz é responder, a segunda é colocar na planilha. Exatamente. Então, qual o telefone dessa pessoa, certo? Que dia que ela entrou em contato? Da onde que ela veio? É novo? É recorrente? E se ela veio de indicação, se veio do TikTok, do Google? Porque você vai ter no fim do seu mês um mapinha da onde está chegando seus pacientes, porque isso vai fazer com que você trace estratégias nos próximos meses. E ali, por que você tem que colocar a data? Porque em certo momento você vai tentar repescar esse lead. Justamente, porque você quer o dinheiro dele? Não, porque você quer resolver o problema dele. Às vezes a pessoa, ela esqueceu de responder. Acontece, né? Cara, você mandou mensagem, putz, vida passou, esqueci de responder. E aí, você ainda tem vontade de resolver o seu problema? Opa, tenho sim. Então, é um paciente que ia embora, mas você conseguiu repescar ele e vai resolver o problema dele. Então, você tem isso muito bem documentado. Quando você vai fazer esse segundo contato com esse paciente, converteu sim ou não. E aí você saber a sua taxa de conversão de pacientes vindo do orgânico, ou seja, pacientes vindo de indicação, de algum hospital que você trabalha, pacientes convertidos via não orgânica, então Google, Instagram, que aí depois você vai começar a calcular
custo de aquisição de clientes, outras coisas que a gente vai falar em outros episódios, para justamente ver se o seu investimento está valendo a pena. E eu acho que essas são as principais métricas, e aí quando você fizer o atendimento do paciente, tem outras ali que valem a pena, mas acho que o principal que eu quero falar agora é planilha de leads. Então, organizando as colunas, dia, hora, nome, telefone, origem, serviço interessado e converteu ou não converteu. Posso colocar mais uma? Claro. Tempo de resposta, né? Tempo de resposta. Para ver se está adequado ou não. Tempo de resposta é uma métrica muito boa já para essa planilha. Acho que além dessa, eu quero repescar uma que a gente já falou aqui, que é conhecer a sua margem de contribuição. Essa é uma métrica muito importante da consulta. Perfeito. Conhecer seu ponto de equilíbrio. Então, quanto que eu preciso atender para empatar as contas aqui. E aí aqui eu quero puxar ainda algumas coisas. E lógico, a gente dá para ter muita coisa. A gente tem uma planilha que a gente distribui para os alunos do MCP. É ouro aquilo ali. Que ela abre duas planilhas diferentes. Numa primeira eu tenho 2 gráficos com 2 tabelas e são gráficos plotados. Então eu tenho 4 informações ali em cada gráfico, que é a evolução de taxa de conversão, a evolução do número de leads, a evolução financeira, a evolução... Então eu tenho dividido em finanças e growth. E na segunda aba eu tenho um dash com 12 planilhas, onde a gente vai vendo essa projeção do consultório. Para conseguir plotar isso, eu preciso dos dados também das conversões. Então, dos serviços que eu ofereço, então, dia, hora do atendimento, serviço realizado, preço do serviço realizado, para eu conseguir saber minha taxa de ocupação, para eu conseguir saber quais são as próximas tomadas de decisões no meu consultório. Eu vejo muito aluno, às vezes, que está com uma questão financeira muito grande no consultório, que está com muita dificuldade de crescimento. A gente vai ver, cara, quanto que está a sua fila de espera? Não, está 2 meses e meio. Cara, tem alguma coisa errada aí. Então, planilhar isso, planilhar custos. Então, ter uma planilha financeira. Nos mínimos detalhes. Cara, CPF e CNPJ são coisas diferentes. Sempre que o consultório é de uma pessoa só, isso tem um grande risco de se confundir. Uhum. E com essas informações a gente consegue montar os mais variados gráficos, né? Porque esse é outro problema. Às vezes o que eu vejo algumas métricas são bem avaliadas, então a pessoa preenche toda a planilha de leads. Ele falou, tá legal, e como é que tá a taxa de conversão? Peraí, vou calcular aqui. Não. Ela tem que estar visual, eu tenho que ver como que está a evolução da minha taxa de conversão. Eu tenho que abrir um gráfico e saber, minha taxa de conversão hoje é 15, isso é bom ou ruim? Não sei, mês passado era quanto? 6 meses atrás era quanto? Perfeito. Então, a nossa taxa de conversão, por exemplo, global hoje, ela está girando aí de 20% a 25%. Mas quando a gente abriu o consultório, e ela é uma taxa de conversão ruim, perto de alguns tem colega que tem taxa de conversão de 50%. Mas tem que expandir essa visão, né? Ver o macro. É uma taxa de conversão às custas de quantos contatos. E quando a gente começou, cara, a minha taxa de conversão, sabe quanto que foi a minha taxa de conversão no início? Foi bem preocupante, era 6%. 6%. Eu abri, tinha uma taxa de conversão muito, muito baixa. Tinha bastante contato, depois a gente foi estruturando e foi vendo onde estavam os gargalos. Leads frios que chegavam, né? Exato. Muitos que não eram clientes potenciais. Filipão. Chega! 10 perguntas, né? Estouramos o nosso tempo, inclusive, né? Então... cara, você tem mais algum comentário aí que você queira fazer pro pessoal? Nenhum, eu acho que a gente entregou ouro hoje, porque essas são as 10 perguntas mais feitas mesmo por pessoas, por mentorados, por pessoas próximas a nós, por pares, por todo mundo. Então, eu acho que, sabe, parando e olhando para essas 10 perguntas, você já consegue estruturar muita coisa. Esse episódio aqui tem gente que cobra para falar o que a gente tá falando aqui, pois hein? Pessoal, e se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no Spotify, vai ali, clica em seguir, ativa a notificação, porque toda semana sai um episódio novo. A gente está sempre falando alguma coisa muito boa, a gente está sempre trazendo convidados. E, poxa, o pessoal que já passou por essa jornada aqui, sem dúvida, vai trazer alguma coisa que vai te ajudar a evitar muito perrengue no seu consultório particular. E não deixa de seguir a gente no Instagram, vai lá, meu consultório particular, meu.consultório.particular. Vou pedir para alguém deixar em algum lugar aqui da tela para você seguir a gente. Se você está só ouvindo a gente, seja no plantão, seja no carro, seja em algum lugar,
Eu tenho certeza que você já segue a gente no Instagram, mas meu consultório particular. Beleza? Vejo vocês lá. A gente tá lá todo dia postando alguma coisa também. E, bom, Felipão. Prazerzaço sempre. Prazerzaço sempre. Parece até que a gente quase não se vê, né? É. Isso aí, até semana que vem. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.